Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Augusto Santos Silva, o diálogo à esquerda é mais fácil com o LIVRE. Porque são os direitos humanos, as garantias pessoais que eu tenho, os direitos civis, mas também os direitos económicos e sociais, o meu direito ao emprego, o meu direito à educação, o meu direito à saúde, o direito à segurança social, os direitos culturais, os direitos ambientais, são esses direitos que me fazem livre. A liberdade não é apenas uma frase escrita na Constituição. Os partidos de esquerda foram fortemente penalizados nas últimas eleições legislativas e autárquicas. O PS passou a ser o terceiro partido em número de deputados no Parlamento, pela primeira vez na sua história, o que esteve na origem da demissão do secretário-geral Pedro Nuno Santos. Nas eleições locais, os socialistas não venceram em nenhuma das principais cidades do país, apesar de terem concorrido em Lisboa, coligados com outros partidos de esquerda, e perderam, inclusive, a Associação Nacional de Municípios. O Bloco de Esquerda foi quem mais recuou na votação nacional em ambas as eleições, tendo descido de 274 mil votos para 119 mil e ficou confinado a uma deputada. Nas locais, o PS obteve 30 mil votos e elegeu um vereador, e a sua coordenadora, Mariana Mortágua, demitiu-se. O PCP perdeu 7 câmaras, mas manteve-se como terceiro partido autárquico. Depois disto, que reflexões deve a esquerda retirar destes resultados e o que é que deve fazer para recuperar o seu peso político? Como contrariar uma hegemonia cultural da direita no espaço público? Augusto Santos Silva, ex-presidente da Assembleia da República, ministro em vários governos socialistas e professor da Faculdade de Economia do Porto, é o convidado deste episódio, no qual defende a necessidade da esquerda em retomar a clássica agenda da social-democracia. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Caro Augusto Santos Silva, bem-vindo a este episódio do P24 para falarmos de esquerda. Depois das últimas eleições, quer legislativas, quer autárquicas, que reflexões é que a esquerda pode e deve retirar desses resultados e o que é que deve fazer como prioridade para renovar e conquistar o seu peso político? Os resultados devem ser, de facto, vistos em conjunto, na minha opinião. Aliás, é isso que faz sentido. Os resultados da eleição legislativa de maio foram particularmente negativos para o conjunto da esquerda e, em particular, para o Partido Socialista, que se tornou o terceiro grupo parlamentar representado na Assembleia da República. E, desse ponto de vista, os resultados das eleições autárquicas foram mais animadores, porque mostraram que a implantação territorial do PS em todo o território nacional continua a ser bastante forte, e as disputas fizeram-se, na maior parte dos casos, entre o PSD como força liderante à direita e o PS como força liderante à esquerda, ou então entre o PS e o PCP pela disputa de várias câmaras municipais no sul do país. E, portanto, os resultados combinados mostram que, quando nós olhamos para o futuro da esquerda em Portugal, não devemos ser nem demasiado pessimistas ou dramáticos, porque essa implantação territorial continua bastante forte, nem devemos ser candidamente otimistas, porque os ventos que sopram em todo o mundo e em Portugal também não são ventos muito favoráveis à esquerda e, em particular, à esquerda democrática. Há uma conjuntura internacional que, obviamente, favorece uma espécie de internacional de direita mais radical e populista que tem vindo a crescer por todo o lado. No comportamento da esquerda nos últimos anos há algo de errado que possa ajudar a explicar algum recuo social e cultural do voto à esquerda? A gestão do PS nos últimos anos, a agenda política de alguns partidos como o Bloco de Esquerda ou o PC podem ajudar também a explicar esse recuo? Acho que as razões fundamentais desse recuo estão em duas áreas fundamentais. Em primeiro lugar, a esquerda perdeu
a hegemonia que tinha tradicionalmente no debate das ideias políticas, as ideias políticas mais inspiradoras, mais inovadoras, mais desafiadoras, provinham tradicionalmente da esquerda, ou da esquerda mais clássica, social-democrata ou socialista, ou da esquerda mais extrema ou radical, se quisermos falar assim. E essa hegemonia perdeu-se, e agora o menos que se pode dizer é que há uma disputa muito forte pela hegemonia ideológica entre a direita, quer a direita liberal, quer a direita populista, e as formações da esquerda, e eu já vou especificar um ponto que me parece aí muito importante. E depois o mais dramático, que é a esquerda sempre foi forte na sua penetração, na sua atratividade perante as novas gerações, e essa atratividade hoje perdeu-se, e pelo contrário, a mesa virou, e as novas gerações, em particular as frações masculinas das novas gerações, são hoje muito sensíveis, quer à direita, quer sobretudo ao populismo e à extrema-direita mesmo. E isso vê-se quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista cultural. Parece haver uma certa reação da parte de jovens masculinos pouco ou medianamente escolarizados face a coisas que nós, falo por mim, dávamos por avanços civilizacionais adquiridos, designadamente no que diz respeito aos direitos das mulheres, à igualdade de géneros e também a algum sentido do bem comum. Qual era a especificação que eu queria fazer? É que me parece que, para além das questões próprias, dos problemas próprios que a esquerda vem enfrentando, e ainda mais grave que esses problemas, são os problemas que a social-democracia, portanto a esquerda democrática, ou o centro-esquerda, como quiser dizer, partilha com a democracia cristã, como o centro-direita democrático. Há uma espécie de retração do sentido do coletivo, do valor da solidariedade e da igualdade. Há uma certa conversão ou redução, na minha opinião, da liberdade ao puro libertarismo, uma concepção puramente negativa e individualizada da liberdade, que aflige quer a social-democracia, quer a democracia cristã. E isso vê-se com particular expressão na Europa, e é particularmente grave na Europa porque toda a Europa do pós-guerra foi construída na base da dialética, da confrontação, mas também da síntese entre social-democracia e democracia cristã. Entre esses dois movimentos, e esses dois movimentos estão em recuo, mas já agora perguntando ao sociólogo, o que é que seria prioritário lançar como agenda ou como programa político para tentar combater, nomeadamente junto dos jovens, esse maior peso de uma agenda, de uma espécie de oquismo da direita, de um politicamente incorreto que põe em causa conquistas ancestrais quase? A minha resposta é dupla, quer dizer, eu acho que é preciso mesmo opor à extrema-direita racista, xenófoba, misógina, antissolidarista, nacionalista, favorável àquele trumpismo do os fortes é que mandam, a força é que interessa e os fortes devem dividir o rebanho entre si e mais nada se deve intrometer. É preciso contrapor a essa frente de extrema-direita, essa onda de extrema-direita que avança por todo o lado, mesmo uma frente democrática. Uma frente democrática quer dizer uma frente onde a esquerda democrática, a direita democrática, os liberais políticos que merecem sê-lo, portanto, os liberais que não reduzem o liberalismo a Javier Milei, devem unir esforços para defender as instituições democráticas e, portanto, há mesmo uma luta a fazer pela defesa da institucionalidade democrática. Ponto 1. E ponto 2, particularmente importante para a social-democracia ou o socialismo democrático, é revalorizar a agenda
que é a nossa, e o eleitorado que é o nosso, isto é, a agenda clássica da social-democracia em nome das reformas que promovam o bem-estar, em nome do emprego, em nome dos salários, em nome dos serviços públicos, em nome dos sistemas de segurança social, em nome, portanto, de tudo isso que combina liberdade, igualdade e solidariedade e que constitui o core, o centro da afirmação social-democrática. Eu, portanto, não acho que Receita esteja em contrapor às guerras culturais e morais da extrema-direita outras guerras culturais, mas sim em opor à extrema-direita uma frente democrática e valorizar na democracia o seu enraizamento social através das formas, dos resultados das políticas democráticas que fazem melhorar a vida das pessoas, porque uma parte considerável da adesão das pessoas a essa raiva antissistema que já se fez à esquerda e agora se faz à direita extrema, resulta de as pessoas sentirem que a sua vida está pior ou está mal, que demoram demasiado tempo nos transportes, que demoram demasiado tempo nas urgências dos hospitais, que não têm os rendimentos obtidos, a empregabilidade dos seus filhos e os rendimentos obtidos pelos seus filhos não correspondem ao investimento que as famílias fizeram e eles próprios fizeram na educação e, sobretudo, aos dramas da habitação e aos problemas que hoje muitas gerações, várias gerações das nossas cidades vivem de confrontação entre uma lógica de habitação como direito humano, para alojamento, e uma lógica da habitação como o terreno mais fértil da especulação. E, portanto, há uma agenda clássica da social-democracia que não se deve perder e há uma frente democrática que se tem que organizar para combater. Portanto, eu não sou a favor de esquecer a polarização, não há política sem confronto. Mas o confronto que é preciso fazer é preciso fazer de forma ativa e sem ser com paninhos quentes, sem ambiguidades, é um confronto entre aqueles que querem destruir a democracia por dentro ou por dentro, querem fazer erudir o regime democrático, e isso é um combate que deve ser o mais largo possível, e aquele esforço para fazer com que as democracias signifiquem melhorias no bem-estar das pessoas, como significaram ao longo do século XIX e ao longo do século XX. E acha possível uma frente democrática neste momento, e penso que está a falar de uma frente bastante ampla, que inclua nomeadamente uma direita mais moderada e civilizada e que olhe para este extremo como algo ameaçador da própria democracia? Acha isso possível? Sim, há países em que essa frente republicana existe, um caso evidente, mais evidente até do que o da França é o da Alemanha, mas também no Reino Unido. Em Portugal há pormenores interessantes porque o nosso centro-direita é mais vulnerável à sereia da extrema-direita do que seria desejável. E acontece em Portugal, tem acontecido nas últimas décadas, que quem acaba por fazer a síntese entre a social-democracia e a democracia cristã é o próprio Partido Socialista. Não é por acaso que os democratas cristãos que fundaram o CDS acabaram quase todos a colaborar com o PS. Vou falar Freitas do Amaral, de Maria Osário Corneiro, do Basílio Horta, do Luís Barbosa, etc. E nós até temos no PS uma sensibilidade social cristã bastante forte, que já foi, aliás, em certos momentos quase preponderante. Mas com essas especificações nacionais, e nós, infelizmente, em Portugal precisávamos de um partido liberal, mas liberal no sentido dos Países Baixos ou da Dinamarca, portanto, um partido politicamente liberal, de liberalismo político e com um liberalismo económico que se inspire também em Keynes e em Beveridge, que são ambos cofundadores do Estado de Bem-Estar do pós-guerra e eram ambos membros do Partido Liberal Britânico. Infelizmente, não é esse Partido Liberal que nós temos.
Augusto, o que é que quer dizer a derrota de Alexandre Leitão em Lisboa, encabeçando uma frente de esquerda? Essa frente de esquerda, neste momento, é negativa para os próprios interesses da esquerda? Não sei dizer isso com essa precisão, mas é evidente que quando nós concedemos coligações, temos que saber usar as duas operações aritméticas da soma e da subtração, porque aquilo não é automático, não é somar a votação própria do partido A com a do partido B com a do partido C e dá X. Não, pode dar X menos Y. E o Y pode ser superior ao acrescento que se pensou que havia com a coligação. No caso do Porto, isso era evidente, que o PS não tinha nenhum interesse em coligar-se com os restantes partidos à sua esquerda, mas no caso de Coimbra, por exemplo, já o acrescento do LIVRE e do PAN foi importante. Portanto, depende de caso a caso. Não conheço suficientemente bem o caso de Lisboa. Devo dizer que me surpreendeu a diferença. Quer dizer, eu achava que a eleição podia ser ganha quer pelo engenheiro Carlos Moedas, quer pela professora Alexandra Leitão, mas aqueles 8 pontos percentuais de diferença foram surpreendentes e há hoje na esquerda portuguesa um problema, um drama próprio, com uma expressão muito intensa, que é o atual drama do Bloco de Esquerda, que passou do chuchu de La Maîtresse para tudo quanto era elites urbanas e comunicação social, para uma espécie de diabo, e portanto esse esforço de diabolização, que aliás é injusto, e que passou muito por uma campanha ad mulierem, não é? Ad hominem, dirigida à Mariana Mortágua, é um elemento bastante específico, não é? Específico. Agora, para o conjunto da esquerda, eu devo dizer que estamos hoje numa posição melhor, porque temos à esquerda do PS um partido livre que, pela primeira vez, acontece à esquerda do PS, nem toma o PS como adversário principal, nem é anti-europeísta. E, portanto, é mais fácil agora o diálogo à esquerda com esse partido em particular. Para acabar, o candidato dos democratas à Câmara de Nova Iorque, o Zoran Mamdani, pode ser inspirador para uma esquerda global que anda algo perdida ou, na sua opinião, é resultado de algum populismo mais disfarçado? Ele tem duas vantagens e tem um risco. As duas vantagens é alguém que soube conduzir uma campanha política, articulando bem o porta a porta, o contacto pessoal com o maior número possível de pessoas e a utilização das redes sociais, mostrando que as redes sociais podem ser utilizadas não apenas para difundir o ódio, infelizmente, mas também para ter uma campanha política positiva e que fale a linguagem que as pessoas hoje percebem. Isso é um primeiro elemento. E o segundo elemento é, apesar de ele ser tratado como socialista, e aliás apresentar-se como socialista na América, e a palavra socialista da América tem um sentido próprio que é diferente do europeu, o programa que ele apresenta é tipicamente social-democrata. Os transportes públicos gratuitos, as creches gratuitas, as rendas controladas é um programa tipicamente social-democrata e ainda bem que na América há pessoas com peso e influência que quebram esse tabu segundo o qual qualquer coisa que signifique público ou coletivo deve ser imediatamente objeto de interdito. Qual é o risco? O risco é que a campanha do Mamdani é também uma campanha muito pessoalizada, com alguns elementos de populismo. E isso é algo que, na minha opinião, nós devemos gerir com muito cuidado. Claro que as democracias têm sempre algum sal de demagogia. A ligação às pessoas passa também por um lado mais emocional, mas não deve ser isso que conduz a prática política do centro-esquerda ou do centro-direita, portanto, os partidos, digamos, que defendem a institucionalidade democrática e, portanto, esse risco creio que deve ser evitado. Augusto Santos Silva, obrigado por ter vindo a este episódio do P24. Foi um prazer. Okay, obrigado pelo convite. Chama-se Lux e é o seu último disco. É Rosalia a manter a pop viva, inesperada, espiritual e orquestral.
Como é evidente em Bargain, o primeiro single deste disco, que é o som de abertura enquanto falo, depois de Motomami, Lux, é um disco que repensa aquilo a que pode soar uma orquestra no contexto de uma canção. Leia a crítica de Gonçalo Frota em público.pt. Obrigado por ouvir a P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.